Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui da B3, do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. A programação do SBA você pode ver pela Parabólica, pela NET TV, Claro TV e também pelo Facebook simultaneamente. E a programação aqui do programa Mercado Futuro, eu te sugiro entrar no site www.programamercadofuturo.com.br. No lado direito, no lado esquerdo da sua tela do computador, tem o passarinho do Twitter, tem o Facebook, tem o YouTube, a setinha, tem LinkedIn e Instagram. Muitas notícias para vocês, muitas fotos, muito texto. Vai lá e dá uma curtida que você vai gostar. Bom, está acontecendo aqui em São Paulo um congresso do agronegócio das mulheres. E esse é um dos assuntos que eu vou conversar com a minha entrevistada de hoje. Mas ela é também, além de ser mulher, diretora de desenvolvimento de mercados para a América Latina da Chicago Mercantile Exchange, que é a bolsa mais linda que eu conheci. Não, aqui também é muito bonito, mas nos Estados Unidos é uma bolsa impressionante. Então, podemos falar também de mercado, de opções, de swap, enfim, essas coisas todas. Trata-se da Roberta Páffaro, não confunda, é Páffaro. Tutti Oriundi, é italiano também, né? Italiano também. Sou Claro. muito obrigada, Resch, muito obrigada pela oportunidade por Roberta estar também aqui. é oriundi. Eu não sou italiano, eu sou espanhol, mas tudo O bem. meu é italiano com alemão, Ave então é Maria. uma mistura boa. É. Me conte aí, o que vocês prepararam para o congresso que está acontecendo essa semana em São Paulo? Sim, a gente tem um projeto que já tem 2 anos, na verdade, que agora o filho nasceu, a gente brinca, né? Que é o livro das mulheres do agronegócio, que a gente lança nesse congresso das mulheres nacional, das mulheres do agro, que já deve reunir mais de 1.900 mulheres de todo o país. Então, esse livro, na verdade, ele surgiu há uns 2, 3 anos, quando durante o meu trabalho na CME, no CME Group, o meu trabalho é de falar do mercado, trazer essa conscientização de utilização do mercado futuro, de opções, realmente o mercado de derivativos para auxiliar na gestão de risco, na gestão financeira. E nesse trabalho, no decorrer percorrendo o Brasil, eu vi algumas mulheres participando desses eventos e comecei a notar que a presença das mulheres começou a crescer, como produtoras, trabalhando junto com os maridos, só que tendo realmente uma função dentro da fazenda, seja administrativa ou então trabalhando ali na terra mesmo, tocando máquinas, junto plantação, junto com o marido, os filhos, e isso foi muito interessante. E a primeira mulher que eu conversei foi a Norma Gatto, que é uma produtora do Mato Grosso, de Rondonópolis. Já ouviu o nome dessa mulher? Sim, ela é muito... Norma Gatto. É uma... Gato? Gato com 2 T's. Tá quase que nem o pássaro, só que todo mundo entende que é pássaro. Todo mundo entende que é pássaro. Com acento e com 2 F's. Mas todo mundo entende que é pássaro, mas o dela é gato mesmo. E ela é, na verdade, ela é a garota propaganda do congresso desse ano. E a história dela é muito bonita, porque ela não tinha nenhum envolvimento com a fazenda, o marido dela foi assassinado, isso há 20 anos. E ela tinha 3 filhos pequenos e ela teve que começar do zero e aprender a lidar com os negócios, aprender como tocar a fazenda. E todo com aquele empecilho financeiro, porque quando o marido foi assassinado, a justiça mantém o dinheiro todo travado, porque, consequentemente, tem que ver, tem que analisar quem que matou, enfim, toda aquela questão de justiça. Então, ela passou por todo esse entrave, ela começou com uma fazenda, hoje tem 3, então são mulheres assim que a gente conseguiu identificar e fazer entrevista e conversar para poder trazer essa mensagem, e inclusive algumas vezes as pessoas falam, isso é um livro feminista? Não, a gente não quer passar nenhuma mensagem, a gente quer passar a mensagem que juntos nós somos mais fortes, porque hoje quando a gente tem o marido tocando um negócio, se ele centraliza,
O filho que vai amanhã assumir, se acontece alguma tragédia, acontece algum problema com a pessoa que está tocando a fazenda, você não sabe depois como continuar. Então a gente quer levar a mensagem que a mulher, é interessante a mulher também se envolver, conhecer esse trabalho na fazenda, os filhos conhecerem e todos trabalharem juntos, porque o agro hoje, a gente não precisa nem falar que o agronegócio é 1/3 de todo o nosso PIB e tem um potencial para crescer ainda mais, para se desenvolver a cada ano que passa. A gente supera em produção de grãos, a gente supera em exportação. Então, assim, realmente essa é a mensagem que a gente quer passar. Tem uma pesquisa da ABAG, que eles fizeram com as mulheres do agro, cerca de 15% mais ou menos das mulheres estão concentradas dentro da fazenda, no dia a dia, plantando, tocando máquina junto com a família, com o marido, ou até mesmo ela sozinha, enfim, herdou a fazenda ou comprou mesmo. E a gente tem 70% das mulheres estão concentradas na administração, na gestão das fazendas, e a gente tem 15% ali, 15% a 18% das mulheres que ficam no mercado, que trabalham fora da porteira. Como que estão trabalhando em trading, em comercialização, mercado financeiro envolvendo o agro. Então, assim, a gente está vendo um crescimento e a gente acredita que isso pode trazer bastante... Você que deve ter vindo muito para os Estados Unidos, eu fiz uma vez um trabalho, foi a primeira vez que eu fui a Chicago. Eu fui em várias fazendas, eu saí do sul dos Estados Unidos, ali no Porto, Louisiana, sei lá, São Luís, não, Louisiana. Eu saí, aluguei um carro e subi o meio oeste americano inteiro, fui parar em Chicago. Sim. E todas as fazendas que eu visitei, era muito curioso, porque algumas vezes fui recebido um domingo, um fazendeiro falou, vem almoçar. Aí nós fomos almoçar na casa dele. Bom, e o resto eu conto. Ele pediu um comercial, deixa um suspense. Deixa um suspense, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco eu conto o que foi o almoço. Converso com a Roberta Páffaro, diretora de Desenvolvimento do Mercado da América Latina, da CME, que é a Bolsa de Chicago, Chicago Mercantile Exchange. Nós voltamos já, até já. Ok, estou de volta. Eu converso com a Roberta Páffaro, da Bolsa Mercantil e Exchange lá de Chicago. E eu, antes do intervalo, ia contar uma história. Então eu fui almoçar com... Como era o nome dele? Agora me fugiu. Num domingo. Tinha que ser tal hora porque antes ele disse que tinha que ir à igreja, batista, né? E tinha que ser no horário do almoço, porque à tarde ele fazia parte do coro da igreja, tinha ensaio do coro. Aí nós encontramos o senhor Locos, como é que é o nome dele? Na estrada, uma estradinha que ia de Quimande para Patoca, chamava Quinoca a estradinha. Todo o trajeto de carro não cruzamos com um carro, nenhum, bem interior mesmo. Aí ele falou que o carro dele era meio pink. Aí numa lombada, assim, numa descida, eu e minha mulher, eu vi um carro meio cor-de-rosa lá na frente. Falei, ó, tá lá o seu... Não me lembro o nome dele. O seu carro, né? Tudo bem. Será que eu falei, nós não encontramos nenhum carro nessa estrada, só esse. Você acha que vai ser qual? Mas aí foi muito legal. Nós passamos num trailer dele, ele pegou um pacote desse tamanho com carne moída, agora já vou contar tudo. E fomos para a casa dele. Na casa dele, o motivo de eu lembrar disso é o seguinte: trabalha, você sabe disso, no Brasil parece que é novidade, mas não é. Trabalha com as máquinas, com plantio, ele, a filha, o genro dele, casado, né, com a menina, e a mulher tocava na época, eu acho que a Cargill saiu desse negócio, ela tocava ela era integrada da Cargill para suínos. Aquele galpão maravilhoso, com ar-condicionado, que abre, coisa americana. Mas enfim, era isso que eu ia te contar, que lá a família trabalhar sempre foi absolutamente comum, você sabe disso. O almoço foi hambúrguer. Mas almoço de domingo para o Brasil, isso é choque cultural. Sim.
Almoço dominical para o brasileiro é um baita almoço, né? Aham. A gente senta, toma aperitivo, Sim, sim. come, Aham. conversa. Não é o caso do meu Do americano. hostas americano. Era um pãozinho de hambúrguer com um hambúrguer dentro, batatinha de saquinho, não é que fritou batata, nada disso. Aham. Foi isso que nós comemos. Eu dei sorte porque acho que sobrou um hambúrguer, que ela fez na hora. Aham. Eu peguei o sanduíche que tinha 2 hambúrgueres. Entendi. Pelo menos deu pra Deu para matar um equilibrar. pouquinho a fome. Agora, se você visse a oração que ele fez, era Batista, Aham. pra gente agradecendo a visita, que é uma das coisas mais lindas do mundo. Emocionante, né? Foi muito emocionante. Então era essa história que eu queria contar. Ok, estou de volta. Hoje o assunto está variando de mulher para Chicago, de Chicago para opção. Converso com a Roberta Páffaro, que é diretora de desenvolvimento de mercado para a América Latina do CME Group. O que eu ia te dizer antes do intervalo é o seguinte: aquele rapaz que escreveu o livro do Cisne Branco, Cisne Negro, sabe quem é, né? Sei. Ele disse que comprando um contrato de opção você não perde nunca. Eu não sei, eu acho que eu vou acreditar nisso. Ele disse que compra, vai. Ah, eu também acho que não perde. Você compra opção de petróleo, opção de ouro, opção de soja, opção de café. Pode errar um, mas alguns você acerta. A opção é muito positiva, é um contrato. O que eu ia falar antes do intervalo, sem sério, não sei se mudou hoje, mas a última vez que eu tive lá nos Estados Unidos, quem operava muito Chicago eram os elevators. Uhum. Não era o produtor diretamente. Uhum. Você chegava lá, eu fui, porque eu andei todo esse negócio de carro. Você chegava na porta do elevator, tinha o preço, a luzinha. Aham. O preço do mercado do dia, futuro, se ele queria opção, não queria opção. O elevator faz tudo, é ainda assim. Isso é uma Elevator curiosidade. é armazenador. É o armazenador das tradings, das internacionais. Isso é um dado muito interessante que eu vou compartilhar contigo, Hash. Se continua assim. Quando você fala, quando o produtor americano, ele vai, a maioria vai lá, investe direto e trava o custo dele direto na bolsa. Não, muitos, são cerca de 30% só dos produtores americanos realmente vão direto fazer esse hedge na bolsa. A maioria deles ainda faz através, você está completamente certo, ainda faz através dos elevators. Como eles fazem? Na hora de comercializar, então ele vai lá, ele vai travar o preço. Um contrato que é muito utilizado é o contrato de preço mínimo. De que maneira que funciona? Hoje a gente vai ver lá na bolsa, está $9 o bushel, por exemplo, a soja. Ele vai falar assim, olha, aqui o Hash é o produtor e eu estou comercializando, estou comprando o teu grão. Falo, Hash, vamos comprar, eu vou pagar para a sua soja, eu vou te pagar R$8,50. Só que eu estou comprando 1.000 toneladas da sua soja, só que se a bolsa, em compensação, eu vou comprar também, junto para você, uma opção de alta, um seguro de alta. E aí, se a soja subir de 9 até ilimitado, 9, deu um problema aí, e aí a China voltou a comprar dos Estados Unidos, mas aí tem seca na Argentina, tem seca no Brasil, e aí, consequentemente, isso começa o preço a subir, você vai ter essa diferença. Então, se o preço subir para 9,20, 9,30, você vai receber esses 30 cents de dólar. Então, eles fazem muito esse contrato de preço mínimo. É um dos contratos mais negociados com as trades e que um dos objetivos nossos é falar com o produtor, conscientizar o produtor que ele pode conversar com a trading. Quando ele estiver vendendo esse grão, ele pode falar, você paga um pouco menos pela minha soja, mas você compra um contrato que eu vou ter a participação na alta. Então, quer dizer, se o mercado subir, eu vou receber essa diferença do mercado. Então, em vez de receber 8,50, ele ia receber 8,80, quase 9. 8,80, quase 9. E, consequentemente, ele vai ter ali o remanescente do grão físico dele, que ele pode negociar também e vender No pelo físico. preço no físico, o que está a 9,20, 9,80. Mas, se for a 8,20, a 8, ele está garantido ali que ele vendeu para trading a 8,50. Não, Essa é a grande coisa do contrato de opção, né? Exatamente. Você diminui risco, não tem outro jeito de explicar, né? Eu acho que o café tá bom para maio do ano que vem a R$400 a saca aqui, por exemplo. Uhum. Eu fixo.
opção. Chegou lá, está 800, claro que eu não exerço. Né? Exatamente. Se tiver 200, eu vendo por 400. Exatamente. Isso para falar um número exato. Uhum. Esse ano está complicado, né? Os estoques americanos estão bem cheinhos, né, de soja, não estão? Esse ano é um ano desafiador, é um ano incerto. Eleição ano que vem do Donald Trump tentar a reeleição? Exatamente. A gente tem a CME faz, junto com a Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, eles fazem uma pesquisa eles ouvem cerca de 400 produtores ali no cinturão americano. Ah, bom, isso é legal. E é bem legal. E eles fazem uma pesquisa sobre, isso é divulgado todo mês, até eu posso compartilhar contigo depois, mas eles fazem, e eles falam do sentimento do produtor americano. Quanto que eles estão confiantes na economia agrícola, as políticas de economia agrícola. Então, a gente viu que caiu muito em junho, depois que o Trump, em maio, falou que não ia ter uma negociação com a China, voltou atrás, então eles estavam muito pessimistas. Aí depois teve a seca, aliás, o problema com muita chuva atrasou o plantio, não dá pra plantar. E aí agora a seca. Então, quando eles anunciaram um seguro que iam pagar, consequentemente o produtor voltou a ficar feliz. E aí anunciou também o subsídio da guerra comercial. Só que agora a gente recentemente saiu o de setembro e voltou a cair essa confiança do produtor americano no governo, na política agrícola do governo. Porque não é sustentável, né, Resch? Simplesmente você fala, você está pagando o subsídio, mas você não sabe, você vai pagar o subsídio até quando para uma guerra comercial? E como que isso vai vir à frente? Então, ainda há muita incerteza sobre essa questão da confiança do produtor americano no Trump. Porém, quando eu estive lá, eu escutei muitos falarem, não, apesar de todo o problema, a gente acredita no que ele está fazendo, que a gente acha que a gente ainda gosta da administração dele. Então, vamos ver, vai ser mais um ano aí incerto e mais um ano para realmente trazer essa conscientização de gestão de risco, para não ficar suscetível a tanta... O mundo está meio louco, né? Tá, realmente. Você tem cada coisa que elege aí por aí, eu vou te contar. Mas eleição, o pessoal que sabe qual é a minha opinião. Vox populi, vox dei. Eu não dou palpite. Elegeram, está eleito. Tá certo. Não é assim? Tá certo. O Donald Trump podia ter sido a Hillary Clinton, podia ter sido aquele... como é que chama o comunista lá? Não é comunista, é de esquerda. Não me lembro o sobrenome dele agora. Elegeram o Donald Trump, elegeram o Donald Trump. You fired! Não tinha um programa que ele falava isso? Tem, exatamente. Tá demitido? Não, a gente brinca que fala assim, que, né, quando ele entrou no governo, ele fez umas pequenas mudanças. Já acabou com o NAFTA, pequenas mudanças que afetaram o mercado global, né? Luiz Alberto, you fired! Sabe o que é isso, Luiz? Você falou para acabar o programa, é isso? Então tá, 1 minuto, Roberto. Roberta Páfaro, diretora de desenvolvimento de mercado da América Latina do grupo CME, falou de várias coisas, do livro que ela não me trouxe, do Congresso das Mulheres e do trabalho da CME Grupo, que é sempre uma informação importante para vocês. Muito obrigado. Nós vamos falhar agora, nós dois. Um beijinho para você. Até a próxima. Muito obrigada, Resch. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Sucesso.